Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre essa crise energética, né, que ronda o Brasil mais uma vez, a relação disso com a questão da crise hídrica, né, e a questão da matriz energética brasileira, e por que é que nós, mais uma vez, estamos aí ameaçados de um apagão no Brasil. Então, toda vez que se fala em crise hídrica, né, assim, crise hídrica é um nome chique, né, que se inventou para falar de seca, né? Seca, falta d'água, escassez de água, né? É disso que se trata, né? Assim, eu acho que uma parte da população, às vezes, quando as pessoas falam o tempo inteiro de crise hídrica, até fica meio em dúvida, porque quando se fala do Nordeste, o tempo inteiro se fala em seca no Nordeste, né? Quando a região centro-sul do Brasil entra num período de estiagem, ameaça de falta d'água, se chama de crise hídrica. Então, assim, mas por que um país como o Brasil, que tem a quantidade de rios, lembra? Alguns de vocês talvez assistiram aquela live que nós falamos sobre o problema da água, né? Como é que um país que tem a quantidade de rios que o Brasil tem, que é um país que chove bastante em boa parte do seu território o ano inteiro, como é que pode estar ameaçado de falta d'água? Então, assim, tem vários fatores que explicam isso, né? A questão, assim, de tempos em tempos ocorre um fenômeno chamado Laninha e El Niño. São fenômenos que ocorrem no Oceano Pacífico. A Laninha, que é o que está ocorrendo esse ano, provoca um aquecimento na região do Pacífico, ali na costa da América do Sul, né, na costa do Chile, do Peru, aproximadamente. E esse fenômeno acaba interferindo no clima de várias regiões do mundo. No Brasil, na Argentina, na Austrália, na China, em vários lugares do mundo. Então, esse ano nós estamos num ano de Laninha, que tende a provocar secas no sul e em parte do sudeste e centro-oeste, e um pouco mais de chuva na região nordeste. Então, assim, nós já teríamos, né, um período um pouco mais seco esse ano em parte do Brasil. Sobretudo em parte importante do Brasil em termos de geração de energia elétrica. E, somando-se a isso, nós estamos sofrendo os efeitos das mudanças climáticas, que vem sendo alertada desde a década de 70. Então, assim, o aquecimento global, o desmatamento acelerado, tudo isso tem provocado fenômenos climáticos muito variados. A gente tem visto, por exemplo, nos últimos tempos, enchentes enormes em algumas áreas da Europa, ondas de calor no Canadá e nos Estados Unidos, né? Secas no Brasil. Então, assim, isso é sim reflexo já das mudanças climáticas, né? O homem tem destruído a natureza numa velocidade gigantesca e os cientistas têm o tempo inteiro alertado sobre isso. Para a gente ter uma ideia, assim, a nossa história civilizatória, vamos dizer assim, a história da humanidade, né? Assim, desde que o homem começou a ser sedentário, a construir casa, a cultivar plantas e criar animais, a nossa história tem aproximadamente 50 mil anos. Mas em 100 anos, nos últimos 100 anos, desses 50 mil anos, apenas nos últimos 100 anos, o homem degradou, destruiu, desmatou mais do que nos outros 50 mil anos da nossa história. Então, assim, isso é gravíssimo e nós, obviamente, estamos sofrendo os efeitos disso, né? Pois bem, agora, assim, quando a gente fala de crise energética, há de se fazer uma distinção aqui, né? Assim, o que é crise energética, o que é crise elétrica? Porque, na verdade, o que nos ameaça agora é muito mais uma crise do setor elétrico do que uma crise energética de uma forma geral. Porque quando a gente fala de fontes energéticas de uma forma geral, eu estou me referindo a tudo aquilo que de uma forma gera energia para você fazer alguma coisa. Então, assim, como matriz energética, eu posso falar desde do gás que a gente usa para cozinhar na nossa casa, ao petróleo que movimenta os nossos carros, tudo isso compõe a nossa matriz energética. Quando eu falo da nossa matriz elétrica, eu estou falando só aquilo que gera energia elétrica propriamente dito, certo? Então poderíamos dizer assim que a matriz elétrica, ela compõe a nossa matriz energética,
certo? Eu espero que eu tenha conseguido ser claro nessa situação. Então, o que nos ameaça agora não é assim a falta de todas as fontes de energia. Apesar do petróleo e seus derivados estarem muito caros, mas nós não estamos ameaçados agora da falta de gás, ou da falta de petróleo, da falta de diesel ou de gasolina, né? Apesar dos preços absurdos, né, dessas fontes de energia, nós não estamos ameaçados da falta delas. Então, assim, o que nos ameaça agora? É a falta de energia elétrica em função da seca que assola o Brasil, principalmente a região centro-sul do Brasil. Quando a gente se refere à região centro-sul, nós estamos falando do sudeste, de grande parte do centro-oeste e do sul do Brasil. Essa grande área do Brasil é a principal produtora de energia elétrica do Brasil. Assim, você pensar assim, do total de energia elétrica que nós produzimos no Brasil com água, 70% é produzido nesta região chamada de Centro-Sul, que inclui o Sudeste, a região, grande parte do Centro-Oeste e do Sul do Brasil. Pois bem, assim, nós dependemos ainda muito da geração de energia elétrica através das nossas usinas hidrelétricas, ou seja, a maior parte da energia que a indústria brasileira usa, que nós usamos nas nossas casas, que o comércio usa, enfim, de toda a energia elétrica brasileira, 65% aproximadamente dessa energia elétrica vem das hidrelétricas, ou seja, daquelas usinas que produzem energia com a força d'água. Isso já foi muito maior. Por exemplo, até a década de 90, aproximadamente, o Brasil dependia em cerca de 90% da geração de energia elétrica era de hidrelétricas. Quer dizer, de lá para cá, nós reduzimos essa dependência energética em relação às hidrelétricas. Mas talvez tenhamos ido para o caminho errado. Porque assim, se a gente então hoje depende 65% da nossa energia elétrica, depende da produção de energia com água, né, das chamadas hidrelétricas, o resto é produzido com o quê? Com termoelétricas, movidas a petróleo, a gás natural, a biomassa, que a gente vai falar depois. Ampliou-se também o uso de energia eólica no Brasil, certo? Então, assim, a gente diversificou um pouco a nossa matriz elétrica, mas muito pouco, assim. Para você ter, assim, em termos percentuais, né? A energia hidrelétrica, ela responde por 65,2% do total de energia produzido no Brasil, quer dizer, a energia vinda da produção de usinas hidrelétricas. A biomassa responde por 9,1%. O que é biomassa? Biomassa é tudo aquilo que é de origem orgânica que pode ser transformado em energia. Aí vai desde a lenha, que pode ser utilizada para cozinhar, né? ou o carvão vegetal, que pode ser usado ainda em algumas pequenas mineradoras, passando pelo bagaço de cana, por exemplo, que pode também, a queima pode gerar energia, pode ser estrume, por exemplo, de porco, pode ser transformado em gás e gerar energia. Então, quando a gente fala de biomassa, é tudo aquilo que é de origem orgânica, né? Seja de origem vegetal ou animal, que pode ser transformado em energia de alguma forma, certo? Então, 9,1% é de biomassa. Normalmente, quando a gente fala disso, são usinas termoelétricas que se utilizam de bagaço de cana, de cavaco de madeira, por exemplo, né? e outras coisas mais. A energia eólica, que é a energia proveniente do vento, ela responde por 8,8%. O gás natural responde por 8,3%. O carvão mineral por 3,1%. A energia nuclear 2,2% e o petróleo 1,6%. Preste atenção, nós estamos falando da nossa matriz elétrica e não da matriz energética, certo? Porque se eu falar da matriz energética, eu tenho que incluir o petróleo, que é gasto com os carros, por exemplo, o álcool, que é gasto com os carros. Aqui nós estamos falando apenas daquilo que dá origem à produção de energia elétrica apenas, certo?
Comparando com o resto do mundo, por exemplo, se você falar em termos mundiais, né, como é que é essa divisão? Então, assim, em termos mundiais, o carvão é a principal origem da geração de energia elétrica. Depois vem o gás natural, depois só que vem a hidráulica. Para você ter uma comparação, assim, hidráulica é a energia hidrelétrica, né, com a força dos rios. Assim, a média mundial, né, da origem da produção de energia elétrica através da água é de 16%. No Brasil é de 65%. O Brasil é um dos recordistas mundiais em produção de energia proveniente da água. Em nível mundial, a energia nuclear responde por 10,2%, a solar, a eólica 7,3%, o petróleo 2,9% e a biomassa 2,4%. Aqui vale uma comparação que é muito importante a gente fazer, porque o tempo inteiro se diz assim, o Brasil é um exemplo para o mundo, porque nós produzimos muita energia limpa no Brasil. Está aí a questão da energia hidrelétrica, né, que é uma fonte, é considerada uma fonte limpa e tal, ao contrário da maioria dos países desenvolvidos, que se utilizam muito do carvão e do gás e do petróleo, porque assim, é claro, quando você pensa assim, a maioria dos países desenvolvidos do globo, né, ou das grandes potências como a China, por exemplo, a maior parte da energia deles é produzido com combustíveis fósseis, carvão mineral, gás natural e petróleo. Quer dizer, são fontes muito poluidoras, são as principais responsáveis pela emissão de CO2 no ar, né, que acaba provocando o aquecimento global e aí influenciando nas mudanças climáticas. Então, assim, é verdade que a energia hidráulica que nós produzimos no Brasil, então, assim, ela é considerada uma fonte limpa. Tem que ter uma ressalva aí, pessoal. Para produzir a energia hidrelétrica, ela não gera poluição. Quer dizer, a força da água, quando ela faz girar uma turbina para gerar energia, não há queima, não há emissão de gases, etc. Tudo isso é verdadeiro. Mas qual é o grande problema, então, de você continuar construindo e dependendo tanto de usinas hidrelétricas? Primeiro, que a construção delas normalmente é muito cara. Segundo, na construção há muito impacto ambiental. Muitos de vocês vão lembrar, por exemplo, da construção da Itaipu, da construção da usina de Tucuruí, mais recentemente da usina de Belo Monte, das usinas de Jirau, por exemplo, a usina de Serra da Mesa, que são grandes usinas hidrelétricas brasileiras, que inundaram centenas e milhares de quilômetros, e muitas vezes de floresta, ou de cerrado, ou outro tipo de coisa, provocaram a locomoção de pessoas que tiveram que mudar para outras regiões, muitas vezes submergiram cidades. Então, não é fato que as hidrelétricas não geram polêmica na construção delas e que não geram problemas. Geram sim. É claro que, ultimamente, existem tecnologias chamadas usinas de fio d'água, por exemplo, que já não inundam mais tanto quanto as grandes usinas do passado. No entanto, essas usinas de fio d'água, elas não têm reservatórios, grandes reservatórios, quer dizer, elas funcionam com o fluxo, basicamente, do próprio rio. Então, nessas usinas, a possibilidade da falta de energia, ou de elas não poderem gerar energia quando falta chuva, ainda se torna maior, certo? Então, claro, tem pontos positivos, mas tem pontos negativos nisso também, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? No Brasil, pessoal, a energia, o Brasil tem a quinta tarifa mais cara de energia do mundo. Quer dizer, você veja bem, um país que tem uma geração de energia relativamente barata, que é a geração de energia hidrelétrica. Nós temos várias outras possibilidades que falaremos daqui a pouco, né? Como a geração de energia eólica, energia solar, e nós temos uma tarifa de energia mais cara do que a do Japão, por exemplo. Olha que o Japão tem pouquíssimas fontes de energia, né? E nós temos uma tarifa muito cara. E uma tarifa cara, e mesmo assim, de volta e meia, aí com ameaça de apagão, a gente tem que economizar energia, né? E todas essas questões que a gente estava falando, né?
Hoje, o sistema elétrico brasileiro, ele é interligado, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas aqui no Espírito Santo, às vezes as pessoas pensam, mas de onde vem a energia que nós consumimos no estado do Espírito Santo? O Espírito Santo produz pouquíssima energia. Nós temos pequenas hidrelétricas aqui, né? Temos hidrelétricas no Rio Jucu, no Rio Santa Maria, em outros rios também do estado, mas nossos rios são todos pequenos e pouco caudalosos. Então, assim, o que nós geramos de energia elétrica aqui no Espírito Santo é uma quantidade muito pequena. Assim, provavelmente cerca de 80%, de 80% a 90% da energia que nós consumimos no Espírito Santo, ela vem de fora, ela vem de outros estados. E acaba que não dá muito para você saber exatamente de quais estados. Por quê? Porque, assim, nós temos uma grande parte do sistema elétrico brasileiro hoje, ele está interligado. Então, assim, a energia produzida lá em Tucuruí, no Pará, a energia produzida em Furnas, em Minas Gerais, a energia produzida em Serra da Mesa, em Goiás, a energia produzida em Jirau e Santo Antônio, em Rondônia, a energia gerada em Itaipu, ali na fronteira do Brasil com o Paraguai, e de tantas outras usinas, elas estão interligadas, está tudo interligado no sistema. Então, assim, parte dessa energia que chega até nós aqui nas nossas casas não vem de uma usina ou de um estado ou de um local específico, né? Assim, é mais ou menos que se a gente fosse comparar assim com... Imagina uma caixa d'água que recebe água de vários rios e depois essa água passa a ser distribuída pelas casas. Não dá para dizer exatamente de qual rio que vem, mas assim, nós recebemos energia, como o sistema está interligado, obviamente, né, um percentual dessa energia vem até mesmo de usinas distantes como Tucuruí, no Pará, mas boa parte, né, desse sistema vem de Furnas, um dos maiores sistemas do Brasil, de Itaipu, né, e é espalhado pelo país. Só uma parte da região norte do Brasil ainda não está interligado no sistema. Lembram daquela crise de energia que ocorreu no Amapá há pouco tempo? Que ocorreu aqui, né, queimou lá um gerador, uma coisa assim e tal, e que o Amapá se viu em maus lençóis, sobretudo a capital do estado, ficou vários dias sem energia, porque assim, não teve como o sistema socorrer, porque o Amapá ainda não estava interligado ao sistema, e se eu não me engano, ainda não está interligado no Sistema Nacional de Energia Elétrica, né? Mas, afinal de contas, por que nós vivemos ameaçados por crise energética no Brasil? Sobretudo de crise no setor elétrico. A principal causa, falta de planejamento, falta de projeto. Essa é a principal questão. Não dá para colocar a culpa em São Pedro, porque nessa época é muita gente querendo dar desculpas e vai dizer assim, a culpa é de São Pedro, não houve chuva, o que a gente pode fazer? Coitadinho de nós agora, né, porque São Pedro está mandando chuva. São Pedro tem nada a ver com isso. Na verdade, isso é falta de planejamento, pessoal, não necessariamente desse governo, mas também dele, mas de todos os governos das últimas décadas no Brasil. Por muito tempo só se pensou em construir hidrelétricas no Brasil, né? Depois, quando isso se diversificou, apesar do aumento da energia do vento, da energia eólica, né? Mas o aumento foi maior das termoelétricas, na verdade, que é uma fonte de energia poluidora e cara. Então, assim, nós tivemos, talvez alguns de vocês mais jovens não vão lembrar, mas aqueles que aí já estão com mais de 30 anos, né, na faixa dos 40 ou mais, vão lembrar da grande crise energética com ameaça de apagão entre 2001 e 2002, quer dizer, há 20 anos atrás, nós tivemos uma grande ameaça de apagão no Brasil, na época, já ali no final do governo Fernando Henrique. Naquela época, assim, se a gente comparar com hoje, é uma situação relativamente parecida, embora a diversificação da nossa matriz energética hoje seja maior, mas naquela época o governo enfrentou isso de cara, assim, né? O governo falava claramente do risco de um apagão
Quem talvez lembra desta época, vai lembrar que nós comprávamos, né, o chamado kit apagão, né? Todo mundo passou a comprar com medo de que houvesse realmente apagões. Então, assim, eu me lembro que eu comprei uma lanterna, aumentei o meu estoque de vela lá em casa, e o governo passou a ser muito firme na questão de economizar energia, né? De que se você gastasse, né, X a mais do que o mês anterior, você pagava uma multa, né? A energia passaria a ser mais cara a partir de um determinado grau de consumo, e você poderia até ter a sua energia cortada de acordo com o regulamento daquela época, né, que o governo impôs à sociedade. E deu certo essa questão porque as pessoas economizaram. Não sei quem lembra aí, mas a gente não deixava nem a tomada ligada mais da televisão, porque as pessoas falavam assim, olha, aquela luzinha dos aparelhos, aquilo gasta energia também, então vamos tirar todas as tomadas. Então todos nós nos habituamos a tirar todas as tomadas da parede que não estivesse sendo utilizada, todo mundo economizou e conseguiu, ou grande parte da população conseguiu reduzir o consumo em mais de 20%. Mas aí voltou a chover, os reservatórios voltaram a encher, o que a gente fez? Relaxou. E o que os governos fizeram em termos de planejamento para evitar isso? Nada praticamente. Na verdade, pessoal, o que acontece no Brasil? O Brasil é um país cuja infraestrutura, incluindo energia, e estradas, e portos, e aeroportos, nós temos uma infraestrutura muito ruim. Olha só, pesquisas no Brasil, e grande parte dos economistas falam isso, que, por exemplo, se o Brasil passar a ter um crescimento de 5% ao ano, né, da economia, isso não aguenta por mais de uns 3 ou 4 anos. Por quê? Nós não temos estrada suficiente, nós não temos portos suficientes, nós não temos energia suficiente para aguentar um crescimento significativo. Olha só que coisa triste. Então, assim, nós precisamos fazer a economia brasileira crescer, mas nós não temos infraestrutura hoje para suportar um crescimento significativo por 3, 4 ou 5 anos, porque não há produção de energia suficiente, porque não há estrada suficiente, porque não há porto suficiente, porque não há aeroporto suficiente. Então a nossa situação é muito complicada e talvez essa dependência excessiva da chuva para gerar energia, é claro que ela podia ter sido modificada ao longo dos últimos anos se tivesse governança, se tivesse efetivamente planejamento de todos os governos, que não houve. Olha só, é claro que nós podemos ainda construir mais hidrelétricas, repotencializar as que já existem, tudo isso é possível. Mas olha só, o Brasil é o maior país tropical do mundo. Nós poderíamos estar gerando uma quantidade de energia solar que ninguém no mundo é capaz de gerar. Nós poderíamos estar produzindo uma quantidade de energia eólica, né, energia do vento, infinitamente maior, talvez umas 3, 4, 5 vezes mais do que isso. Existe um mapeamento do potencial eólico brasileiro, quer dizer, de quanto o Brasil poderia produzir de energia só do vento. Nós poderíamos produzir 1,5 vezes, pelo menos, a quantidade de energia que nós geramos hoje só com o vento. Energia solar nem tem um mapeamento do Brasil para a gente ter uma ideia quanto, mas provavelmente umas 5, 6, 10 vezes mais energia do que nós produzimos agora. E, no entanto, a energia solar no Brasil não representa 1% da nossa matriz. A energia eólica ela cresceu sim nos últimos tempos, mas ela representa ainda 8% apenas. Então, assim, o motivo da gente estar novamente nessa crise, e olha que em 2013, 2014 nós tivemos novamente, a culpa não é de São Pedro. Não dá para dizer que a culpa é da falta de chuva, a culpa é da falta de planejamento, de projeto. E você vê o Brasil ameaçado por uma nova crise energética e falta d'água junto a isso, né? Já começa a falar assim, em racionamento de água em vários pontos do Brasil. E, enquanto isso, o que o Congresso Nacional está debatendo? Está debatendo mudança de código eleitoral para a próxima eleição, está debatendo fundo eleitoral, tudo aquilo que não interessa em grande parte à sociedade. Quer dizer, enquanto o Congresso Nacional deveria estar então debruçado em projetos, né, a médio e longo prazo para evitar que nós, mais uma vez, daqui a pouco, vamos estar novamente nessa situação, e vamos estar com certeza.
O próprio presidente da República, que deveria encabeçar isso também, né, ao invés de se debruçar sobre esse tema, também fica por aí passeando de moto, provocando polêmicas inúteis, etc. E ninguém discute, você vê assim, já começa a se falar em eleição para o ano que vem, né? Ano que vem é Lula, é Bolsonaro, é não sei mais o quê. Assim, aí fica uma polarização de esquerda, de direita, de lulismo, de bolsonarismo, e ninguém se preocupa em perguntar assim, qual dos dois tem um projeto para o país? Qual dos dois tem um projeto efetivo para a resolução de uma política energética significativa, de uma política de transporte efetivo para o Brasil, de uma política educacional? Não tem. Então assim, a gente fica discutindo o nada, né? As lideranças desse país e parte da população acaba se envolvendo nessas polêmicas inúteis de briga de internet, de não sei mais o que, ao invés da gente discutir aquilo que realmente nos interessa. E o que nos interessa é dar um rumo para esse país. Então, assim, quem efetivamente que quer se candidatar a presidente no ano que vem, que tem um projeto efetivamente para resolver o problema da questão energética no Brasil? Não tem, porque vai se colocando isso em segundo termo. Enquanto isso, fica se discutindo aquilo que é inútil, aquilo que não tem nada a ver com o desenvolvimento do país, não tem nada a ver com a qualidade de vida do país, não tem nada a ver com nada, absolutamente. Olha só, eu vou fazer um comparativo quando eu falo de energia eólica e energia solar. Duas energias excelentes que o Brasil tem de sobra como fonte, pelo tamanho do seu litoral, por ser um país, né, que é o maior país tropical do mundo. Nenhum país do mundo tem o grau de insolação existente no Brasil. Você sabia que a Alemanha hoje é um dos países que mais produz energia eólica e solar no mundo? Isso é incrível. A Alemanha hoje tem uma produção de energia solar que já representa aproximadamente 12% do total de consumo de energia do país. Olha só, a Alemanha é a quarta maior potência econômica do planeta. É a maior potência da Europa. E 12% pelo menos do seu consumo de energia vem de energia solar. Olha só, a Alemanha... Assim, se você pensar assim, mas a Alemanha é um país de clima temperado, bem ao norte, quer dizer, qual o grau de insolação, quanto de sol a Alemanha recebe por ano? O lugar que menos recebe sol no Brasil, se a gente contar os 365 dias do ano, qual é o estado brasileiro que menos recebe sol? É o Rio Grande do Sul, obviamente, porque é o estado localizado mais na área setentrional, né? Dentro da chamada zona temperada, né? Ou subtropical. O lugar que menos recebe energia solar no Brasil recebe infinitamente mais do que a Alemanha. Então, assim, isso é uma vergonha para nós. A China hoje, que ainda, né, é a maior poluente do mundo em emissão de gás carbônico, justamente porque a maior parte da sua energia é de carvão, de gás e de petróleo, a China está numa velocidade imensa investindo em energia solar e eólica. A Alemanha, até 2050, a Alemanha tem um planejamento, mas é um país que tem planejamento. Entra governo, sai governo e o planejamento continua. Eles têm um planejamento para até 2050 ter todas as fontes de energia renováveis no país. Quer dizer, toda a energia vir de fonte renovável, principalmente do vento, né, da energia eólica e da energia solar. Enquanto isso, nós patinamos nessa situação no Brasil. Então, assim, nossa, já passou da hora da gente diversificar. Eu acho que nenhum país do mundo tem a diversificação de fontes energéticas que nós temos aqui, que vai do petróleo, a força da água do mar, que também é possível você gerar energia com a força das ondas. E no entanto, nós não fazemos por falta de vontade política, por falta de planejamento. Na verdade, não existe um projeto de país no Brasil, nunca existiu. Se você pensar assim, qual é o projeto do Brasil para os próximos 30 anos em termos de matriz elétrica? Qual o projeto do Brasil na diversificação do transporte? Porque se você pensar na questão do transporte, um país como o Brasil deveria investir muito em transporte ferroviário, em transporte marítimo e fluvial, que são meios de transporte muito mais barato e muito mais adequado a um país de gigantescas dimensões como o Brasil.
No entanto, a diversificação da nossa matriz de transporte, ela se dá a passos de ganso. Nós continuamos altamente dependentes do transporte rodoviário. Hoje, se houver uma greve novamente de caminhoneiros no Brasil, volta a parar o país, porque nós não temos modais de transporte capazes de substituir, em caso de necessidade pelo menos, o transporte rodoviário. Isso é ridículo. Assim, o Brasil é o único país de grandes dimensões territoriais que se utiliza e que depende tão maciçamente do transporte rodoviário. Então, assim, isso tudo acaba gerando aquilo que a gente chama de custo Brasil, né? Por que muitas vezes os produtos brasileiros não são competitivos lá fora? Por que os nossos produtos aqui também são tão caros e tal? Porque, em parte, não é só por isso, é claro, mas em parte porque nossa infraestrutura, né, de energia e de transporte, por exemplo, ela é ruim. Ela é muito ruim, ela não é pouco ruim, não. Então, assim, existe possibilidade de que o Brasil reduza essa questão de novamente estar ameaçado por uma crise no setor elétrico daqui mais uns 5, 10 anos? Claro que sim, existe toda a possibilidade. O que não existe aqui no Brasil é planejamento e investimento na diversificação das fontes de energia, porque elas estão aí, elas sobram. Olha só, na Alemanha, como eu falei, né, que é um país que é um exemplo, né, de planejamento nesse sentido, o governo passou a incentivar as pessoas a produzir energia. Então você tem áreas na Alemanha, isso acontece também na Dinamarca, eu vi um documentário falando, se eu não me engano, na Holanda também, que começou a se fazer isso. Por exemplo, o governo incentiva que as pessoas mesmas produzam energia solar. E aí elas produzem, mas elas não gastam tudo. Então elas vendem para o distribuidor, que tem que pagar em dinheiro a elas, não é pagando, só devolvendo energia, porque no Brasil isso também já existe, né? Da possibilidade de você produzir, jogar no sistema e depois você receber isso de volta. Então, tem bairros inteiros em cidades da Alemanha que os bairros, as associações de bairro, por exemplo, eles incentivaram e construíram, né, ali uma central de produção de energia solar, e aí eles produzem toda a energia que eles precisam e ainda ganham dinheiro vendendo essa energia para o sistema de distribuição geral do país. Pessoal, exemplos não faltam do que dá certo. Assim, parece-me que no Brasil, e eu tenho repetido muito isso, parece que nós temos dificuldade de copiar o que dá certo. Porque assim, é só você observar a quantidade de exemplos fantásticos que tem no mundo de diversificação de matriz energética e como, pessoal, esses países que eu mencionei, como Holanda, como Alemanha, alguém está mencionando aí a questão da França também, né? A China, mais recentemente, o próprio Estados Unidos. Esses países estão há décadas na nossa frente nessa questão de diversificação de energia, principalmente no desenvolvimento de tecnologia para a geração de energia eólica e energia solar. E nós estamos aqui patinando. Nós não desenvolvemos tecnologia praticamente nenhuma. Aquilo que é utilizado no Brasil em grande parte é importado. O nível de investimento nesse setor é muito baixo. É claro que nós já temos legislação, por exemplo, que concede isenção de ICMS para comprar os painéis fotovoltaicos, por exemplo, mas ainda tudo isso é muito incipiente. Nós precisamos evoluir muito nessa situação. É ridículo, é quase patético que nós estejamos mais uma vez aqui arriscados de ter um apagão no país. Você imagina, isso mais uma vez, nós em meio a uma pandemia, já numa crise, né, econômica que se alastra e tal, você imagina se falta energia. E mesmo assim, mesmo que não falte, só essa possibilidade de faltar, ela já gera um impacto econômico muito grande. Então assim, vamos imaginar uma grande indústria, uma grande empresa que queira se instalar no Brasil, mas ela sabe que no Brasil nós temos esse problema energético. Por que ela vai arriscar de investir aqui e daqui a pouco está faltando energia? Então é complicado, né? Aqui a Margarete, né, lá de Colatina, eu imagino. Obrigado, Margarete, pela participação. Ricardo, obrigado.
A energia solar podia ser totalmente sem imposto. Então, assim, como eu falei, o ICMS ele já não existe assim para quem compra esses equipamentos. Mas como esses equipamentos também não se disseminaram muito pelo país ainda, eles ainda são relativamente caros mesmo com a isenção do ICMS. E existem também algumas iniciativas no sentido assim, o BNDES e alguns bancos estatais também têm financiamentos específicos para a geração de energia elétrica, com juros mais baixos e tal. Já existem algumas iniciativas, mas como eu estou falando, precisa de um incentivo muito maior. O governo precisa incentivar tanto que pessoas físicas como empresas que elas investam muito mais nisso, né? Então, assim, algumas iniciativas já existem no país, sim, mas ainda são incipientes, né? A Maria Dali, ela diz falta investimento porque é mais fácil jogar a conta para nós pagarmos. Exatamente, porque agora, se você observar, olha só, no Brasil foram criadas aquelas bandeiras, né? A bandeira branca, a bandeira verde, a bandeira amarela, a bandeira vermelha, e agora criou-se a bandeira vermelha nível 2, que a bandeira vermelha já existia para o caso, né, de risco de abastecimento de energia. Só que se criou agora a bandeira nível 2, e houve um aumento disso nos últimos, aí, um mês atrás, né, da ordem quase de 50%. Então, assim, é bom que tenha essa questão das bandeiras, mas quanto isso realmente tem ajudado para precaver uma falta de energia? E o governo também deixou para fazer isso em cima da hora, porque o governo está sendo alertado desde o começo do ano da possibilidade dos reservatórios ficarem muito baixos e não conseguirem gerar energia. E agora, então assim, o governo precisa ligar as termoelétricas, né? Houve um leilão, se eu não me engano, hoje ou ontem, e o governo comprou energia termoelétrica a preços absurdos, porque assim, quanto custa um megawatt de energia gerada pelo sol e de uma termoelétrica? De uma termoelétrica é muito cara. São, na verdade, as mais caras, porque boa parte delas vai funcionar com combustível fóssil, que é caro, né? Então, assim, mais uma vez a falta de planejamento. A Elisângela, obrigado Elisângela pela sua participação, o custo da energia solar para a população é altíssimo, uma vergonha. Então, aquilo que nós falamos, nós precisamos urgentemente de mais incentivos, né? Se o governo não incentivar, vai ficar muito difícil que a gente, né, diversifique de verdade toda essa situação, né? O Frank Monte, ele está dizendo aqui que a minha presença na escola dele foi imensamente satisfatória, que eu tive lá no CIR, né, de Boa Esperança. Obrigado, Frank, um grande abraço, obrigado mesmo, obrigado pela sua participação. Essa escola, CIR, lá de Boa Esperança, é uma escola do estado, que é uma escola agrícola. Eles têm um projeto extremamente interessante, né, em que os alunos aprendem, né, técnicas agrícolas na escola mesmo. Eles têm uma grande área, com plantações, com criação de animais e tal. Eu fiquei muito feliz em conhecer e conhecer aquela comunidade escolar lá de Boa Esperança semana passada. Muito obrigado e obrigado pela receptividade de vocês. O Rafael Martins diz aqui, deputado, é perceptível que o atual presidente não trata a pasta do meio ambiente com a atenção que deveria. O que o senhor pensa a respeito? A intenção não é gerar polêmica? Olha só, então, nós no atual governo está havendo um verdadeiro desmonte, e aqui não vai, pessoal, por favor, questão de conflito ideológico e não sei mais o que. Há um verdadeiro desmonte da legislação ambiental no Brasil. Então, assim, a pasta da educação também, de certa forma, também está abandonada, né? Mas nessa questão ambiental, agora os jornais publicaram, né, nos últimos dias, que o Ministério da Economia pediu uma avaliação ao IBAMA sobre a possibilidade de flexibilizar mais 14 pontos da legislação ambiental brasileira. Então, o nosso problema não é flexibilizar a legislação, que ela já é, de certa forma, bastante flexível. Está aí o grau de desmatamento existente no Brasil, está aí o grau de poluição dos nossos rios, está aí o grau de desertificação que vem ocorrendo em pontos do Brasil. Então, assim, é muito triste a gente ver essa questão de como a questão ambiental está sendo tratada no Brasil, né? Assim, parece que aqui nós não aprendemos nada. E assim, nós precisamos, quando se fala da questão ambiental,
por exemplo, você fala de desmatamento. Aqui no Brasil nós continuamos com a mentalidade do colonizador. Então, assim, quando o colonizador chegou, a única forma de ganhar dinheiro para o colonizador era desmatar tudo e encher tudo de cana naquela época, né? Então eles só entendiam isso como forma de lucro. Parece que até hoje é assim. Então nós não entendemos que nós podemos ganhar dinheiro com o meio ambiente. O Brasil é um país que presta serviços ambientais e pode cobrar por isso, né? Por exemplo, manter a Amazônia, manter espaços vegetais como o Cerrado é um benefício para o planeta. Então, assim, todo o planeta pode usufruir disso e nós podemos ganhar dinheiro com isso. E nós podemos ganhar dinheiro de várias outras formas, né? Com a indústria farmacêutica, por exemplo, e tantas outras possibilidades. Mas eu concordo que a legislação ambiental está sendo desmontada no Brasil. Então, aqui no Estado existe, né, o Espírito Santo, ele faz parte do convênio CONFAZ. O Espírito Santo, na época do Artung, demorou muito para assinar, enquanto assim já mais de 20 estados tinham assinado o convênio CONFAZ. O convênio CONFAZ é um convênio para incentivar a geração de micro e mini produção de energia, no sentido de que você pode produzir e repassar isso para o sistema geral. Existe também financiamento já aqui no estado também, se eu não me engano, do Banesp e do Bandes, nesse sentido, de financiar a juros mais baixos a geração de energia eólica, de energia solar. Mas aqui no Espírito Santo, em termos estatais, mesmo assim, o que o Estado tem feito, também tem feito muito pouco. Porque, por exemplo, tem um estudo que foi feito aqui no Espírito Santo, se eu não me engano, lá por volta de 2010, 2011, que foi feito um inventário do potencial energético eólico da costa do Espírito Santo. E é um potencial muito significativo. Mas até hoje nós não instalamos nem uma usina eólica aqui no estado. Então, assim, nós temos incentivos para pessoas físicas e para empresas também, mas se a gente falar de investimento direto do Estado na produção de energia eólica, por exemplo, de energia solar, não tem se feito grande coisa também, ou quase nada também, apesar de ter essa legislação. Tá certo? Olha só, pessoal, então, assim, o ideal para um país é diversificar a sua matriz energética. É péssimo que um país dependa tanto da geração de uma única fonte. O ideal é você ter várias fontes para, em caso de problema ou de crise em uma fonte, que você tenha outras para substituir ou para sustentar a rede de distribuição de energia no país, né? Agora, mais do que nunca, é fundamental que o Brasil, com o potencial que tem, invista muito mais profundamente em energia eólica e energia solar. E aqui eu digo, assim, se você procurar lá no Google para você ler um pouquinho sobre a questão da Alemanha, a questão da China, a questão da Dinamarca, da Holanda, como nos Estados Unidos, como esses países têm avançado na produção de energia eólica e energia solar. Também aqui eu não mencionei a questão da energia nuclear. No Brasil nós temos apenas a usina de Angra 1 e Angra 2. Elas representam 2% do total de energia produzido no Brasil. É muito pouco, né? Agora, é um tipo de fonte de energia que mesmo os países que se utilizam muito delas, como os Estados Unidos, o Japão, vários desses países também já têm um planejamento para desativar as suas usinas nucleares nos próximos anos ou nas próximas décadas, porque é uma fonte sempre arriscada, né, de uma explosão, por exemplo, como já aconteceu em Chernobyl, como já aconteceu no Japão, né? Enfim. E também há o problema do lixo nuclear, né? O que fazer com esse lixo nuclear? Então, essa não é uma fonte que o Brasil deva jamais pensar em continuar investindo, né? Até porque nós não precisamos, nós temos outras possibilidades, na verdade, né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Eu espero que as nossas reflexões aqui elas tenham sido úteis, né, nesse sentido.
As pessoas têm que entender essa necessidade, né? Os nossos governantes, tanto em nível federal quanto nos estados, precisam entender essa questão da diversificação das fontes de energia, porque senão, e provavelmente daqui a pouco nós estaremos na mesma situação. Eu vou até lembrar sobre a questão da crise hídrica, né? Lá em 2015, 2016, quando o Espírito Santo e outros estados passavam pela crise hídrica, várias vezes eu disse que em breve, assim que voltasse a chover, as pessoas iam esquecer e depois nós entraríamos nisso novamente. E foi o que aconteceu outra vez aqui, né, no Espírito Santo. Então, as pessoas precisam, sobre essa questão hídrica especificamente, não de geração de energia, eu mesmo apresentei projetos que foram aprovados aqui na Assembleia de reuso de água, de construção de reservatórios para as épocas de chuva nos municípios. E nós aprovamos essa legislação, só que até hoje a maioria dos municípios não colocou em prática, não houve incentivo para isso também. Então fica muito difícil quando a gente não pensa o futuro, quando não há planejamento, quando não há um projeto efetivo, sempre pensando no amanhã, né? Pessoal, esses vídeos ficarão salvos tanto no Facebook quanto no Instagram. Nós colocamos também no YouTube a partir de amanhã. E o nosso telefone de WhatsApp aqui do gabinete é o 998170369. 998170369. Para qualquer sugestão, qualquer encaminhamento que vocês quiserem fazer, tá certo? E qualquer sugestão vocês podem deixar lá também no vídeo gravado no Instagram ou no Facebook, tá? Toda contribuição é sempre bem-vinda. E se tiverem sugestão para nossas próximas lives aqui no Papo Aberto com a Jéssica, é uma satisfação. Muitíssimo obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês e por nos acompanhar em mais esse Papo Aberto com a Jéssica. Boa noite, um grande abraço.